Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Anaíse Lopes, eu sou diretora do Futebol Panorama e da diretora artística aqui da ocupação Dança para Cacilda. A gente está recebendo hoje o núcleo de criação do Dirceu, de Teresina, no Piauí, que vai ocupar o teatro nas próximas 2 semanas. Esta semana é a outra. Hoje a ideia é compartilhar o processo de pesquisa e o material audiovisual que foi gerado durante esse processo chamado Mil Casas. E o resultado cênico-performático, ainda sem nome muito definido, é esse que nós vamos ver na sexta-feira, sábado e domingo, e depois na semana que vem de novo aqui. Marcela Evelyn pode começar um pouco colocando isso, e o resto dos dirceus vão se agregando à fala de vocês. Queria agradecer quem veio e depois, como sempre, tudo gravadinho pela Bia e disponibilizado na internet, tá? Muito obrigada. Marcela. Boa noite. Obrigado por ter vindo também e receber a gente aqui no Rio. Nesse momento do Dirceu de quase que pontuar o processo que vem acontecendo já há muito tempo quanto núcleo e há 1 ano e meio quanto projeto Mil Casas, um projeto específico subvencionado pela Petrobras, um projeto que tem mantido o núcleo do Dirceu. Então, agradecer por estar aqui e, assim, me colocar bem à disposição e bem aberto para conversar sobre o que é esse projeto, que eu posso explicar muito rapidamente, e aí quem quiser saber mais, tem algumas maneiras de saber mais. É um projeto que começou ano passado com a ideia de entrar em 1000 casas do Dirceu e performar para os moradores, para as pessoas nessas casas. Isso foi discutido durante alguns meses sobre o que seria performar, que tipo de performatividade, como é que a gente lidaria com a ideia de um artista performando um espectador que não é um espectador porque está em sua própria casa, mas que sim é um espectador de alguma coisa. Qual é a qualidade dessa performatividade? O que acontece nessa relação entre público e privado, entre artista e espectador? Basicamente, essas eram as questões. Os artistas, começamos no número de 14, 15, por aí, 14. Cada um trouxe uma ideia, uma ação, cada um trouxe um perfil de casa. Nós discutimos tudo isso muito, no sentido de como que isso poderia se dar, o que isso estaria trazendo para ser discutido, sem nenhum tipo de julgamento, ou pré-requisito para, ou classificação do sim e não. Começamos a entrar nas casas e foi realmente uma surpresa de ver assim, a quantidade de subjetividade que gera a entrada na casa de alguém com o intuito de performar. E aí a gente pode se perguntar o que é performar. E a gente realmente se perguntou bastante na prática o que é isso. E afinal de contas, quem performa também, numa situação onde eu vou à casa de alguém para alguma coisa e essa pessoa está lá e essa pessoa está no seu lugar habitual. Então, o que acontece aí? A gente fez muitas casas, algumas casas. A ideia do projeto era também ter um site na internet onde todas as casas fossem documentalizadas. A gente começou a chamar de documentalizar ao invés de documentar, numa tentativa de tirar da ideia de registro, só da ideia de fez a coisa na casa, só registrou. Mas como é que a gente ficciona isso que já é ficcionado e como é que a gente coloca isso especificamente com uma plataforma de internet para ter acesso a um público que não, né, o público da performance na casa é basicamente os moradores e o vizinho ou um agregado ou alguma coisa assim.
aí também foi uma descoberta assim, de um lugar de como pode ser transposto a ideia de uma performance para uma plataforma virtual. E eu não estou dizendo que a gente chegou em lugar nenhum, onde que é um lugar fácil e possível já, absolutamente. Aliás, nada nesse projeto é lugar fácil possível, assim, eu tenho sentido. A gente, não sei, eu acho que a gente tem lidado assim com muitas coisas. Não sei, estou querendo abrir também para vocês, dizer para vocês que estão aqui, né, que a gente conversa, Laís, sobre... Né, eu acho importante também pensar, porque tem uma coisa assim, eu acho que esse projeto é bastante importante no sentido de estar numa cidade como Teresina, que a gente sabe que abre espaço e sem nenhum tipo de julgamento, mas é importante abrir, é importante que as coisas desloquem também. Eu acho que tem um movimento, tem uma razão de ser importante de estar lá. Mas eu sempre, e nesse momento principalmente talvez, eu me pergunto muito sobre a posição do artista, que é uma coisa que a gente tem se perguntado muito no trabalho. Qual é realmente a posição do artista na sociedade? Seja ele entrando na casa de alguém, seja ele estando num palco, seja ele estando em um festival, com 50 rodas de palestra, numa tese de mestrado. O artista. Que a gente tem perguntado, e aí eu acho que tem muito a ver com como o artista está intoxicando e sendo intoxicado pelo mundo por onde vive, pelas coisas. Mas não sei se alguém quer perguntar alguma coisa para vocês, gente. O pessoal do grupo sabe falar melhor que eu. Cada um sabe falar uma coisa desse projeto. Tem essa coisa assim, dessa ideia de coletivo, gente, que eu quero trazer assim para ser discutido, porque eu acho que está super na pele assim, da discussão. E não sei, acho importante ser discutido, assim, se alguém pensa sobre isso, como é que é a opinião de como é, né? Eu sinto que a gente, sei lá, nesses últimos 8 anos entrou muito numa coisa de coletivo, muitos coletivos no Brasil e muito movimento nesse sentido. E o Núcleo do Disseu é uma parte disso também, nesse momento. E para onde isso vai e como isso é visto agora, nesse momento. Justamente para que não crie-se uma ideia de fixar as coisas, de institucionalizar as coisas, de achar que as coisas são assim e devem só receber suporte para continuar funcionando assim. Tem um ponto importante do projeto, acho importante falar, dessa coisa da posição do artista. E eu falo, até entro mais, na posição do artista contemporâneo, assim, porque nas casas que a gente entra, quando a gente pergunta se a pessoa teve contato com teatro ou dança contemporâneo, algo do tipo, elas sempre falam que nunca foram, nunca viram nada, mas a gente consegue ter um diálogo com a pessoa da casa, que ela não necessariamente precisa ter visto algo, ter ido ao teatro para a gente poder ter algo em comum ali no momento que a gente visita. É algo que eu percebi nas casas que a gente visitava, nas casas que a gente... que tem esse entendimento, assim, que gera um entendimento a partir do que a gente leva ali e a partir também de onde a pessoa está, do ambiente que ela está, tem uma coisa comum. Porque, claro, é a casa dela, é o ambiente dela. E eu acho que coloca em questão mais essa coisa da posição do artista, assim. Vou aproveitar essa conversa falando, fazer uma pergunta, porque como eu lembro nitidamente do começo do museu, eu fico pensando como evoluiu, né? Como podia ficar 5 horas aqui falando da importância do museu para a arte contemporânea brasileira, né? A gente fala depois. Mas eu queria fazer uma pergunta específica sobre esse lugar entre o
os artistas do Dirceu e essa comunidade que está ali. Porque, diferentemente de outros coletivos artísticos que surgiram no mesmo período do Dirceu na arte contemporânea, principalmente nas artes cênicas, como o Marcelo falou, é um movimento disparado pelo Brasil. A gente tem, historicamente, nesse período desses últimos 10 anos, uma emergência de coletivos, e isso não é por acaso, tem a ver com a era que a gente está vivendo, com as interrelações que a gente está vivendo hoje. O Dirceu, diferentemente dos outros coletivos, era um coletivo que no nome já tinha uma comunidade dentro. Os outros coletivos não eram muito geográficos. O Dirceu de todos é o mais geográfico, porque ele era do Dirceu, né? Ele já nasceu na favela do Dirceu, na comunidade do Dirceu. E como ele sempre teve um esforço maior do que os outros coletivos para se colocar como um projeto de arte contemporânea que estava numa comunidade considerada favela, considerada carente, mas não era um projeto social, que era uma dificuldade que outros coletivos não tinham, e desde o começo do Dirceu tinha essa questão para se falar, para se colocar. Como é que você estava trabalhando dentro daquela comunidade em relação à comunidade, mas não era um projeto social clássico e nem era um projeto de favela. O que me interessou quando o projeto do Mil Casas começou, e eu conversei com o Marcelo sobre isso, era porque o Mil Casas, ele problematizava uma coisa para mim muito fundamental, que era essa relação de nós e eles dentro da própria comunidade. Porque para o resto das pessoas, o Dirceu é uma coisa, e o núcleo do Dirceu é um pedaço do Dirceu. Mas a gente sabe, indo lá e vendo, que a vida de quem está no núcleo do Dirceu não é tão parecida assim com a vida de todo mundo que está naquela comunidade. Tem muitas vidas diferentes lá dentro, em níveis, inclusive com níveis sociais muito diferentes, dentro do próprio Dirceu. Então eu queria que vocês falassem um pouco também de quando falar desse lugar do artista, não tão genericamente, mas até assim, como vocês, como artistas, que de uma certa forma colocaram o Dirceu, essa comunidade, no mapa da arte brasileira, que antes de vocês ninguém sabia que isso existia, do ponto de vista artístico, né? Então, como é que vocês se sentiram quando vocês entraram nessas casas, para de fato falar com essas 1000 casas lá da comunidade, que não eram as suas próprias casas, era um outro Dirceu que não era vocês, de uma certa maneira, né? Algumas são algumas sim, claro, mas eu quero dizer, ali, nesse projeto, ele volta para, né, ele olha para dentro dali da comunidade de uma maneira muito radical. E literalmente coloca vocês dentro das outras casas, que não são só o teatro, só o galpão, né, o galpão que vocês estão hoje nem é lá, mas, né? Então, como vocês, artistas que são de lá, de Teresina, se viram entrando nessas casas e problematizando isso, essa relação de você ter uma vida ligada à arte contemporânea e entrar lá e tentar ter esse lugar de diálogo com pessoas que batem a palma na sua cara que são evangélicos, né? Que aconteceu bastante também. Então, como vocês se sentiram nesse lugar? Assim? Eu acho que é importante, talvez, só ter uma ideia mais clara do que é o Dirceu, que realmente não é um projeto social, realmente foi plantado. E a comunidade do Dirceu não é de jeito nenhum uma comunidade vitimizada ou carente no sentido de uma falta, ou de um esquecimento, ou de uma pobreza. É, pelo contrário, uma comunidade que evolui, que em 36 anos se fez, de um conjunto de casas populares, e que hoje em dia tem assim, uma autonomia de lojas, maternidade, universidade, teatro, mercado, drive-in, box, sushi bar, Horta comunitária. Horta comunitária, uma horta imensa, enfim. A maior da América Latina. É verdade. Então, assim, na verdade, o Dirceu, para mim, no meu interesse, quando eu voltei para estar lá e para começar esse projeto no Dirceu, era já esse Dirceu que eu sentia, assim, já essa ideia de uma periferia que é pele, que vai rasgando, assim, que vai saindo de um entorno de cidade, até porque Teresina é uma cidade extremamente careta, extremamente fechada, pesadona, machista, e o Dirceu já abre para uma outra coisa, entende? O Dirceu já é uma outra possibilidade, eu acho que talvez até muito mais conectado com o Brasil real, do que com o Brasil que ainda está um pouco ali, naquela classe média que cresce, mas que vem para o Rio de Janeiro para ver a peça da Rosa Maria Murtinho. Sabe assim? Isso é muito tão direto, uma pessoa que cita a Rosa Maria Murtinho. Pois é.
memória emotiva? Não sei, mas Tá assim, viva, gente. uns 3 anos alguém veio. Tá viva? Recentemente. Olha aí. Olha a pessoa que é. Cadê o pessoal? Fala aí, pessoal. Eu queria só retificar uma coisa que eu acho que é importante até por essa questão que eu vi. O galpão é do Liceu. O galpão é do seu, isso é Desde 2009. Ah, desculpa, que eu tô falando do galpão aquele que foi no centro. Desde 2009 e já essa relação, desde 2009, já muda completamente, porque tem todos os nossos vizinhos, o cara que mora na nossa frente é o cara que conserta os nossos ventiladores, as crianças que moram no entorno convivem com a gente, ajudam a gente a montar as coisas, fazem projetos lá dentro. Então já tem essa retroalimentação que é muito consequência dessa locação física. Da presença física lá. Lá. Tem toda a razão. Eu esqueci que já tinha voltado na hora que você falou. Eu tenho só uma curiosidade, porque, Marcelo, você chegou lá como? Eles chegaram em você chegou. Como se deu esse primeiro Queria só encontro? segurar a pergunta da Marcela para a gente andar com a coisa do Liceu e depois a gente volta no Marcelo nesse começo aí, que é bem importante para a gente rever, acho que nesse momento. Eu morei no Liceu da minha vida inteira, desde quando eu nasci. E para mim o mais importante de fazer esse projeto foi... Galera, eu só vou pedir um pouquinho de silêncio especificamente nesse caso, porque a gente está sem microfone, assim, a gente preferiu não ficar passando o microfone para ser mais ágil, daí para a gente poder ter um áudio bacaninha, senão as pessoas depois não veem na internet. Para mim o mais importante foi justamente entender que não existe essa separação. Que a gente como artista às vezes tem uma ideia de que a gente vive no meio, mas que a gente entra no estúdio, é outra pessoa, cria, constrói, vai para o teatro, não sei o quê, e que isso te faz um ser outro, de outra natureza, que tem domínio de alguma coisa, que vai politizar as pessoas e fazer as pessoas terem... E na verdade, quando eu entro na casa de pessoas que eu nunca vi na minha vida, porque o Liceu é grande, ao mesmo tempo eu entro em casa de pessoas que assistem futebol comigo no domingo, casa da minha tia, casa... E para mostrar o meu trabalho artístico e compartilhar isso com elas, é que eu vejo que a convivência com elas é que constrói esse meu trabalho artístico, que me constrói como ser humano e que as coisas não estão separadas. E que não existe também essa lógica de que a pessoa nunca viu arte contemporânea, então, sabe, elas têm às vezes um receio de entender, outras já abrem completamente, mas a troca se dá sem elas precisarem ter um conhecimento prévio sobre aquilo, ou terem estudado, ou terem lido 30 livros. Porque é de outra natureza, é compartilhar dentro da casa delas uma coisa que não é sobre nada que elas precisam ter previamente. É isso que eu acho mais bacana, porque às vezes as pessoas que a gente vê, que tipo assim, a mulher tá lavando a louça, cuidando do menino, dando uma madeira, não sei o quê, e ela fala do teu trabalho de um jeito que tu não espera, que tu... Cara, que massa! E descobrir isso foi fantástico, porque eu não sou nenhum ser supremo, eu sou que nem aquela menina que bota o shortinho curto e vai rebolar. Porque eu boto o shortinho curto e vou rebolar, então por que eu seria diferente? Para mim tem uma coisa, essa coisa de como a gente está localizado assim, geograficamente, que é bem importante, porque eu acho que algumas gerações atrás, assim, eu não sou muito da geração do Marcelo, eu sou um pouco mais jovem. Mas, gentileza, lá em Teresina, durante muito tempo, o fato de ser uma cidade isolada, a formação artística é muito legitimada fora. Quase tudo é legitimado fora. Parece que para eu existir, para eu ser alguma coisa, para eu me tornar artista, até os meus 20 anos, o entendimento que eu tinha era que tinha que ser em outro lugar. Então, e o Dirceu tem realmente essa peculiaridade de ser quase um lugar que, por ter nascido geograficamente um pouco afastado do centro, foi se tornando autossuficiente. E de alguma maneira foi se legitimando nele mesmo, sem precisar ir fora a alguns quilômetros. Não precisava ir fora nem da fronteira Piauí, nem no centro da cidade, realmente. E aí eu acho que o trabalho do núcleo surge também a partir desse contexto, talvez de um entendimento de uma geração, vou dizer assim, de uma geração de jovens artistas que se distancia desse lugar meio vitimizado, de isolamento de Teresina, que precisa se legitimar fora, que começa a criar e a, sei lá, existir como sujeito a partir do seu entorno, a partir do que é, e começa a se conectar com o mundo a partir dali de onde está. E eu acho que por isso que
dos outros coletivos no Brasil, a gente ainda está tão geograficamente conectado, está tão conectado àquele lugar. Para mim, faz sentido no nível conceitual, assim. E também tem essa, vamos assim dizer, detalhe, que a maioria de nós moram no Dirceu. Então, quando o Marcelo fala de periferia e pele, não é só um discurso bonitinho, sabe? De que, nos interessa essa comunidade, essa coisa social. Eu não conheço muito a realidade de favela, eu acho que é um pouco realmente diferente de quando a gente coloca a favela e o Grande Dirceu, porque realmente lá não tem nada a ver com favela, assim. Mas o fato da gente ser tão diferente e ser daquele mesmo lugar, de alguma maneira diz muitas coisas. Eu acho importante também se acrescentar que o Dirceu, exatamente como o Marcelo falou, surgiu de um conjunto habitacional há 35, 36 anos atrás. Só que, assim, o Dirceu virou... Hoje ele não é um bairro, eles são... Quantos bairros a gente também sabe? 130 e pouco. São uma ideia da comunidade. Mas são 130 pessoas, né? Então, é uma cidade com 250 É uma habitantes. cidade. E o mais, assim, eu não moro no Dirceu, eu sou da minoria que não mora lá. Mas, assim, o mais impressionante é que, assim, primeiro você tem uma imagem daquele lugar, que eu cresci e ouvi, gente, Dirceu é violento, Dirceu é violento. Era só isso que eu sabia do Dirceu, que era violento. E aí, a partir desse trabalho com o núcleo, foi que realmente eu fui olhar para aquele lugar com os outros olhos e fui frequentar. Porque eu ia lá uma vez na vida, outra. E assim, o que eu acho mais importante desse projeto é que, assim, de cara já é um lugar diferente. Assim, do mais pobre para o mais rico, sabe? Do sushi ao espetinho na calçada, assim, de tudo, de diferenças mesmo que convivem ali naquele mesmo lugar. E quando a gente vai e entra nas casas, nossa, aí é que você vê que é diferente mesmo. E assim, e se surpreender com isso que a Bebel falou e com uma pessoa que você não espera e que, sabe, começa a falar da vida dela, eu fico pensando, gente, será que eu sou artista? Ou se é ela? O que eu estou fazendo aqui? Que ação é essa que eu estou fazendo? Porque a gente também conversou muito que essas performances que a gente faz e vai para as casas é quase que um pretexto, assim, bem entre aspas, porque não que ela não seja importante e nem que não tenha um rigor, mas é exatamente o modo de acessar, sabe, uma conversa com aquela moça, ou receber um não, perguntar se a gente é evangélico. Então, assim, das mais diversas situações, e isso é muito importante, esse pretexto outro de você poder entrar na casa das pessoas, e que, assim, é impressionante, quando é não, mas é impressionante, assim, que quando você olha no olho da pessoa que você sabe que ela vai abrir a porta, não sei nem explicar pra vocês, assim, impressionante. E eu faço uma ação que eu vou andando na casa da pessoa e digo, me mostra seu banheiro. Ela vai lá, abre, aqui tem um quintal, aqui tem um menino, não penso mais, sabe? É muito cara de pau, assim, eu dentro do banheiro da pessoa que eu nunca vi, pegando umas coisas. Mas assim, vocês amam. Eu sou Alexandre. Só o Alexandre concluir uma rodada de Dirceus aí. Eu sou Alexandre e sou morador também do bairro de Dirceu e venho ajudando a construir esse bairro desde meus 8 anos de idade. E para mim, dificulta bastante me colocar como artista dentro da casa das pessoas, porque, pegando um pouco do gancho que a Jana estava falando, é que você realmente se coloca ali, fez para a pessoa dentro da casa dela, e aí ela vai estar sujeita a lhe perguntar milhões de coisas sobre o que você está fazendo. E a maioria das vezes eu nem sabia muito assim o que eu estava fazendo, as perguntas vinham assim mesmo de cara, que é bem diferente quando você faz um espetáculo, uma apresentação e tem a conversa depois, que as pessoas dão os feedback, que na verdade nem o que elas queriam falar muito. E aí é real mesmo, né? A pessoa pergunta, não, por que você está pulando? Por que você está tirando a camisa? O que é evacuar? Aí, assim, eu acho que a grande problematização é de fato deixar o artista sem tapete, deixar o artista sem nada para poder agarrar, assim, nenhuma referência de livro, frente a frente com a pessoa. Total, assim. E realmente assim, eu fico surpreso que eu vou visitar todo mundo e são perguntas claras e positivas e questionamentos que você me leva para algum lugar, assim. Então esse é um ponto muito legal que me alimenta como artista. E tem outro também que eu acho que esse projeto reforça mais ainda a gente ter esse nome Dirceu, Núcleo do Dirceu. Porque há muito tempo, quando a gente começou o trabalho, a gente já trabalhava com a comunidade, com projetos gratuitos, sempre que a gente teve,
essa abertura de comunidades muito. E esse agora a gente está tendo mais ainda, que é de poder entrar, de invadir, que a gente também tem alguns modos de entrar dentro da casa, que é o visita, que a gente já negocia com as pessoas. Tem um arrastão que vai todo mundo e fecha uma rua. E tem ação assalto, que eu bato na porta, argumento lá e você aceita, às vezes muito não, mas quando as pessoas não aceitam é realmente por não ter tempo, de ser um lugar que você tem que trabalhar, tem que ter toda aquela correria como aqui também é. Mas a gente é bem aceitável assim nesse projeto. Como metodologia, perguntou assim, de repente, será que a gente faz já um monte de perguntas, a gente vê um pouco dos vídeos e depois junta as perguntas para depois ter visto um pouco das ações? O que vocês acham? Podíamos fazer essas duas e depois ver os vídeos, senão a gente não começa a ver, tá? Pode ser? Aí depois a gente pergunta mais? A Marcinha tinha feito uma pergunta da Gênesis. Mas a pergunta dela Eu cheguei lá, Marcinha, a convite do prefeito da cidade que tinha acabado de construir o teatro, que era o Teatro Escola, que tinha uma verba para funcionar, um projeto, alguma coisa além do próprio espaço físico de um teatro de espetáculo. Todo mundo sabe que tu é de lá? Não sei, mas eu sou de lá e fui morar fora, fiquei 28 anos fora, 20 na Europa e não sei o quê. E voltei para fazer esse projeto e assumi o teatro como diretor dessa casa, que era também um teatro escola, e eu perguntava para o prefeito o que é teatro escola. Ele dizia, sei lá, qualquer coisa aí. E aí eu propus de fazer um centro de criação. O que é centro de criação? Vamos ver aí. E esse teatro era no Disseu já? Esse teatro era no Disseu, já acabava de ser construído no bairro. A pedido, inclusive, da comunidade. Isso é muito bacana, porque não foi assim. A prefeitura tem uma ideia dele. A comunidade se juntou e falou, o que você quer com a sua parte destinada da verba municipal? Queremos um mercado e um teatro. E assim, foi construído as duas coisas. Então, claro. Estou falando que queria o mercado e o teatro. O mercado e o teatro. Eu sempre achei essa relação super... E aí eu fui, aí propus, comecei a trabalhar, tinha 33 funcionários que ninguém sabia muito bem o que fazia, mas aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu comecei, assumi em dezembro de 2005, e em janeiro de 2006 eu comecei a dar uma aula que ia de 9 da manhã a meio-dia, que era uma aula meio de corpo, que não tinha muita, era uma aula. Eu usava uma coisa meio yoga, uma coisa meio consciência, às vezes parava no meio, conversava 2 horas, às vezes dava uma coisa mais dançada, mais brincada, e as pessoas, todo mundo podia ir. E aí depois a coisa começou até a focar mais para um foco da yoga, um trabalho com uma conversa depois. E aí depois de 3 meses, tendo passado pessoas, eu resolvi chamar mais ou menos as pessoas que se mantiveram ali naquele tempo. Que de alguma maneira se disponibilizaram ali dentro daquele trabalho. E aí consegui umas 18 bolsas da Prefeitura de Teresina, que era bolsa para quê, Marcelo? Para pesquisar, estudar, trocar umas coisas. Trocar o quê? Vamos lá. Faz, tinha um secretário de Cultura doidão, assim, a fim de fazer alguma coisa, comprando a briga mesmo, gente boa, tomava uns e viajava com a gente, foi um cara, um super parceiro. Consegui as bolsas, salário mínimo, não sei o quê, botei o povo lá, falei, vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer um negócio junto, concentrado, porque a minha ideia era pegar esses 18, expor ao máximo de informação que eu pudesse, e que aí eles começassem a abrir-se em turmas com a comunidade, para ir trabalhar com criança, jovem, adulto, terceira idade. E de alguma maneira eu criasse uma relação assim, rizomática que vai para as coisas. Fiquei muito preocupado, minha preocupação como coreógrafo, como artista, era não trazer nenhum tipo de método meu, ou cara minha, ou desejo meu, ou nenhuma ideia de minha companhia, apesar de, claro, que se você trabalha com uma coisa, a tua ideia de alguma maneira está lá. Mas para mim nunca foi uma ideia de o meu método, a minha companhia, o meu ideal de artistas juntos, nada disso.
Muita gente começou a dar vida à aula, muito mais do que eu até. A gente começou a fazer esses projetos, ficou 2 anos como um centro de criação entre esse núcleo. Começou com a comunidade. Quando a gente saiu, depois de 3 anos lá, tinham 500 alunos, entre a criança, velho, todo tipo de aluno, aula de percussão, dança, teatro, terceira idade, projetos já criados, quer dizer, aulas já criadas dentro de um conceito ou outro, que não de balé, teatro, mas num conceito de conversa, de troca, numa outra ideia, que claro vinha sendo conversada ali, trabalhada ali, não só por mim, mas por todas as pessoas que visitavam esse projeto, tanto os estrangeiros, muitos, pela minha conexão com a Holanda, com a Europa, mas do Brasil também, que me sinto bastante assim, com parceiros encontrados também nesse tempo, de muita gente que esteve comigo para fazer esse projeto acontecer. Por exemplo, a Anaísa Eduardo, do Panorama, como um deles importantes. E um projeto de improvisação, as quartas-feiras, que era também um importante catalisador assim, de muita coisa do que a gente estava fazendo. Eu acho que esse projeto era muito importante mesmo, porque era uma oportunidade de ver ali na cena o que você estava estudando, o que você estava no estúdio. Quer dizer, não tinha um tempo de você ir para o estúdio, fazer a criação. Não, na hora ali no palco, estavam lá os artistas, decidir quem ia fazer no dia. E todas as quartas-feiras foi ininterrupto, que eu acho que também é muito importante, assim, que a gente não parou durante 3 anos. Chamava instantâneo toda quarta, às 8 da noite, um público pá. Assim, era sempre combinado 4, 5 horas da tarde, full house. Aí fazia essa coisa meio rizomática que o Marcelo falou, porque aí era o público das oficinas, ia lá para o instantâneo, então assistia um espetáculo de improvisação, aí os projetos dos artistas quando vinham também, aí eles também se interessavam em assistir, realmente ia criando uma rede que depois de um tempo os próprios alunos começaram a ter vontade de começar a criar essas coisas. Começaram a entrar para dentro do instantâneo, que começaram os alunos a participarem com a gente no mesmo nível de um espaço aberto de improvisação. Isso, o começo foi isso. Depois teve Aconteceu de tudo. Depois aconteceu de tudo, corta para o meu caso. Basicamente isso. Aconteceu de tudo, teve petição pública, o prefeito trocou, expulsão do teatro, foi todo aquele drama que todo mundo vê na internet. Todo mundo pediu demissão pública, todo mundo pediu demissão junto, foi tudo caos, aí, enfim, tudo deu certo. No final tá todo mundo aí. Procure saber. Procure dizer, tá lá. Assim, a primeira vez que eu conheço a minha, assim, estou conhecendo hoje o projeto. Minha dúvida é assim, vocês seguem alguma linha assim, temática, assim, porque tem grupos de teatro, núcleos que, por exemplo, pega assim, o teatro do oprimido, discute questões de situações de opressão. Então, assim, vocês têm alguma linha, alguma temática, assim, porque, assim, na verdade eu não entender, assim, vocês batem na porta da casa, mas já vem com uma proposta, a proposta surge a partir do diálogo, como que... Porque tem que ter um mínimo planejamento para você conseguir dialogar com a pessoa, né, para convencer ela a entrar na casa. Mas ao mesmo tempo eu vejo que é bem flexível. Até que ponto tem um planejamento e o que acontece assim de... Não sei, de novo, assim. Ai, gente, conta uma história boa aí. Esperar. As ações, assim, acho que parte mesmo do desejo meio individual de cada artista, sabe? Porque a gente é muito diferente entre si. Tipo, tem b-boy, videomaker, bailarino, sabe? Mas no final somos artistas. Eu acho que essas ações que vão para as casas, tem muito disso mesmo, do universo de cada um tá estudando, pesquisando, querendo fazer, sabe? Aplicar. Sobre essa coisa da visita, no meu caso, por exemplo, eu falo que não tem cenário, sabe? Não tem como a gente andar com os folders, no cenário, e abrir lá na casa e faz o negócio. Então essa casa é mais do que uma visita, sabe? É uma coisa que eu bato lá. Mas o artista procura algo que relacione aquela casa ou aquele lugar, aquelas pessoas ao seu trabalho, sabe? Por exemplo, eu trabalho com câmera e minha ação tem a ver com isso, com câmera, com foto, com imagem. Minha ação, por exemplo, eu fazia em lugares, casas que não tem muro,
Porque para mim era interessante ter um lugar que o olhar atravessasse, sabe? Que a janela pode comunicar com a outra. Então, pelo que eu entendi quando tu fala disso, dessa temática, desse planejamento, as questões são de cada artista que estão a fim de fazer. E essa casa, essa abordagem à casa, vai disso assim, de que lugar, de que contexto que tu está a fim de trabalhar, entende? Eu, por exemplo, só visito casa que tem um velho de 70 anos para cima. A minha performance eu só apresento nessas casas. Aí, assim, pela frente da casa não dá para saber. Mas aí a gente vai encontrando o que a gente chama de abordagens. Como é que a gente vai encontrar, como é que eu encontro essa casa? Aí eu começo... Só vai na fila dos velhinhos, segue, né? Não, a gente faz isso também. Mas eu adoro a minha abordagem, conta aí. Como é que tu conseguiu? Eu comecei a ver assim, bem, para eu saber como é que tem um velho aqui nessa rua, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, a quitanda. Porque a quitanda, que é o comércio ou mercearia, é o lugar onde a pessoa geralmente conhece todo mundo. Então eu chegava lá, falava do projeto, dizia tudo do projeto, explicava que era o projeto 1000 Casas, que a gente apresentou uma performance na casa das pessoas, e aí eu apresentava só em casa de pessoas de 70 anos, você não conhecia algum velho por aqui? Aí a pessoa já ficava assim meio, mas assim, né? Com medo de ser essas coisas de empréstimo, faltar e aí a pessoa já ficava artista assim, apresentando. Eu acho que o que é mais legal desse projeto é justamente que todas as certezas do artista ele joga no chão. Todas as vaidades, toda a certeza absoluta de que basta a bicha chegar e dizer eu sou artista, já está tudo certo. Né? Então eu acho que é uma das coisas mais bacanas que tem, porque eu acho que uma das coisas mais incríveis que aconteceu para mim nesse projeto é quando você bate, por exemplo, na porta de alguém e a pessoa diz assim, quem é? Aí você diz assim, eu nunca esqueci isso, porque foi uma das primeiras casas que eu fui visitar, eu fui com a Jana, e era um portão assim imenso. E aí a Jana apertou a campainha e a pessoa gritou lá de dentro, quem é? E a Jana, é a Janaína. Eu sou artista. Aí o portãozão fez assim, foi abrindo. E aquilo pra mim foi super importante, porque é diferente de você perguntar quem é a Cepis, é a Jéssica, é a Natura, é a Avon, sabe? Mas você ser recebido como artista sem precisar se explicar ou explicar o que você está fazendo, isso para mim é absurdo. Assim. Não, absurdo é gente aqui do Rio de Janeiro ouvindo uma coisa dessa, né? Porque você anda com medo de tudo. Mas lá de vontade desse casal também, né? Por exemplo, eu levo na minha ação, todos os quadros são Jana. É Giana, a artista, e o portão se abriu? Porque, por exemplo, eu levo uma tesoura desse tamanho, né? E aí, nas primeiras casas que a pessoa tirou uma tesoura desse tamanho, você aí pergunta, você sabe o que eu falando sobre isso que ela fala, claro que a gente desenvolveu uma performance lá no galpão para levar. Só que até você chegar lá, até você entrar na casa dessa pessoa, tudo isso já se modificou. Nada do que você tinha planejado já era, porque ali ali já é outra coisa que você tem que misturar ali. Então, quando tudo isso você vai tendo que desenvolver, por exemplo, eu chegar lá com essa tesoura na mão mostrando, senão eu não entrava na casa. E foi engraçado porque nas primeiras casas que eu fiz, quando eu tirava a tesoura da bolsa, a mulher começava a regalar os olhos assim, e aí disse, pronto, me lasquei, botei a bandido dentro de casa. Mas aí você vai, né? É só um exemplo. Assim, eu queria aproveitar a deixa da Soraya e do Jean falando das ações para colocar vídeos referentes ao trabalho deles. Então, ó, esse aqui é o blog e a gente coloca essas documentalizações. E agora a gente está dividindo uma equipe de 3 pessoas que
trabalha nesse material, que pode ser um vídeo, um foto, um texto, aí a gente coloca aqui quase como se fosse um outro produto, ou um outro... É já uma peça de arte, na verdade, né, Jacó? A maneira de colocar esses vídeos na internet é também uma parte muito importante do resultado artístico do projeto, não é? Por isso que o Marcelo chamou a atenção, eu acho, para isso. Não é um documento de uma performance, né? Isso que acontece é a peça, né? Isso aqui que a gente vai ver aqui no final de semana é uma outra possibilidade de peça, né? E cada quadradinho desse é uma peça. Essa é uma das possibilidades de como a gente posta no blog, que é uma documentalidade da Laiane que é feita só com foto. A gente trabalhou ou com foto e texto, ou com foto, vídeo e texto. E aí eu queria mostrar só essa, um pouco, para uma das outras possibilidades. E aí eu vou mostrar um vídeo da Soraya, que a Soraya visitou a casa do ex-governador do Piauí. O pai. A gente achou a casa do pai. Mas vocês não procuraram, vocês acharam que foi Não foi uma coisa que foi pensado. Foi quando a gente se deparou, a gente. O pai do Pedro. Eu nem sabia que ele morava. Sucesso. Sou de Picos. Eu morava lá na região do São João do Piauí, roça. Vinha feijão, arroz, aí o que a gente plantava lá. Agora estamos usando lá, ainda tem lá, estamos usando lá para ter banana, para sustentar a nossa cidade lá de banana. Tomar, diminuir, multiplicar, eu faço bem. Não aprendi a fazer. Essa documentalidade. Essa documentalidade é um vídeo que não foi eu que fiz. Como eu falei, minha ação tem a ver com câmera. Assim, eu faço uma performance, eu faço 2 vídeos dessa performance, a minha visita na casa gera 2 vídeos para documentalidade. Vocês conseguem entender? Um é dessa performance que eu vou para casa da pessoa e metralho ela, né? Vai eu e uma câmera, eu metralho a pessoa com fotos e isso gera um vídeo, que a gente não vai ver agora. A gente vai ver o vídeo do morador, que eu depois fico pensando que minha performance é um pretexto dessa câmera cair na mão desse morador, assim. Então essa minha documentalidade é um vídeo que ele fez pós minha visita, entende? Então o que eu acho massa conecto com o que
o Ale disse sobre que as pessoas não têm contato com arte contemporânea, com não sei o quê, mas que esse trabalho na casa delas afeta elas de algum jeito. O que eu acho potente nessa documentalidade é porque nessa câmera que eu deixo na casa com a instrução da pessoa apenas não desligar, ela se apropria e faz um monte de coisa que eu fico acreditando que se relaciona com o que eu fiz na casa dela, entende? De algum jeito, essa coisa de filmar, de blow up, de estar capturando as coisas, né, através de uma maquininha. E essa é a casa do Reginaldo. Ele trabalha numa TV, mas ele nunca tinha pegado uma câmera não. Não é só não. Ela fica feliz. Não, mexe não. Vai, calma aí. Porque se é, você dá uma vontade, né? Vou pagar bem que segunda-feira da próxima semana eu vou estar assim. Aí domingo e segunda eu estou em casa. Pra gente treinar isso pra vacar o secador que preste. Não diga que esse aqui não presta, que esse aqui é bom. É o bem na saída da corretora. Ao vídeo de você metralhando, que isso aí é uma consequência. Né? Ao vídeo de você metralhando o cidadão com a câmera. Tem já não. Eu queria saber o que gerou essa. É não. Quem sabe? O que ele quer fazer uma pergunta, Céu? Você disse que a ação começou por dois vídeos, né? Seria você entra metralhando, como se fosse metralhando, e depois você deixa a máquina para que a pessoa possa fazer a sua. Possa metralhar. Eu nem gosto assim. E não respeitou ela não querer. É quando esse gel para ele baixando enquanto tu responde. A gente É, dessa aí. Aí o que acontece é o seguinte, eu não digo assim que vou metralhar. Eu falo que vou fazer uma performance, né, no caso. E aí eu levo uma câmera no tripé, que pra mim é como se fosse um microfone aberto, assim. Aí quando eu acabo de metralhar, pra mim eu sinto que, não sei, já deu de algum jeito ali, eu digo que falo pra pessoa, faço uma pausa, assim, tipo, ó, agora eu queria deixar essa câmera contigo, só queria que tu deixasse ela ligada até desligar. Assim, não digo nem pra ele pegar, não, assim, só deixa lá, apontado assim. Você vai embora. Aí eu vou embora. Aí eu
mas eu volto depois de um tempo, porque eu gosto de pensar, desde o começo eu fico pensando, a princípio assim, eu fiquei pensando que eu queria na minha visita ir e voltar, sabe? Porque eu fico pensando nessa relação que é prolongada, sabe? Assim, que não acaba na performance, eu volto depois para pegar uma câmera, que eu volto depois para assistir, fazer um cinema na frente da casa dele, no filme dele, sabe? Mas que eu, sei lá, que eu vejo ele um dia na rua e ele relacione, eu sou assim.
por exemplo, nessa casa, ele, tipo, ficou super empolgado, assim. Ele, tipo, pegou umas cadeiras no vizinho, ele juntou, mas na hora que eu comecei a metralhar, nem ele já estava querendo mobilizar algum vizinho, mas ele não conseguiu ficar na minha frente, não, assim. E as crianças, na hora que eu comecei a ligar as câmeras, assim, elas já saíram logo caminhando, assim, já saíram de perto, e por um tempo eu fiquei sozinho, assim. E ele ficou, mas engraçado que ele também não ficou numa coisa assim, de tipo, não, tá rolando um negócio ali e eu tô aqui indiferente, assim. Ele tava muito ativo de tentar conseguir alguém, da mulher dele sair, vem, só, o homem tá apresentando aqui, E ele ia nos vizinhos também, mas não conseguiu ninguém não, assim. Mas tem essa coisa dentro das casas que não tem esse lugar seguro de você estar sendo assistido, assim, porque às vezes alguma coisa acontece entre você e o morador e aquilo se estabelece, mas às vezes em torno tem milhões de outras coisas acontecendo e aquilo também é o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma vez eu fui com o Alexandre numa casa, estava tendo uma reforma. E o cara entrava, o Alexandre, às vezes fazia um negócio aqui no chão e o cara passava por cima e ele, em um minuto ele parou o trabalho, nem um segundo ele parou o trabalho dele. E às vezes ele olhava e às vezes ele entrava, é muito borrado, assim. Dentro do cotidiano. Tem uma coisa que acho que tem a ver com o começo da conversa sobre o lugar do artista, também sobre a performance, sobre essas várias coisas que acontecem. Eu fiquei pensando, por exemplo, a performance, ela não é o que vocês apresentam na Hammer, o que vocês apresentam, o que vocês realizam na casa da pessoa é parte desse conjunto de coisas necessárias para que a ação aconteça. Porque é tanto você ir lá na mercearia e tentar montar um senhor, é você tentar convencer uma mulher que chama o vizinho, vem para cá, está acontecendo um negócio aqui, tudo isso também é parte da performance. E aí eu fiquei pensando, uma coisa assim para tudo, né? Tipo, como é que vocês conseguem fazer com que essas estratégias ganhem voz no espaço da arte no Brasil? Que trabalha ainda muito com a noção de linguagens muito estabelecidas. Por exemplo, né, tipo, o edital de uma eleição é para grupos de teatro e de dança, ou é para um coletivo de artes visuais, ou é para Esses lugares são muito demarcados. Esse tipo de coisa que vocês estão fazendo seria tipo um mágico acontecimento. Né? Acontece um movimento que se legitima ali enquanto um movimento artístico, porque são pessoas que estão ligadas a uma produção artística, que querem discutir sobre isso e até problematizar esse lugar. E aí, vocês, nesse projeto, no caso, está sendo, vocês têm subsídios da Petrobras de manutenção, mas como é que faz para que o Odisseu se mantenha com esse tipo de especificidade, que é essa arte do cotidiano que disputa com a senhora que está lavando roupa e a filha está assistindo o que você está fazendo e o outro está buscando o vizinho para prestar atenção naquilo. Tudo isso como é que você justifica, né? Não que eu acho que tem que ser justificável, mas a gente pensar nas políticas públicas mesmo, quando a gente pensa em políticas públicas para esse tipo de coisa, né? Que às vezes a gente não sabe nem dar nome exatamente. Acho que a performance ela acolhe bem esse tipo de iniciativa, digamos. Mas assim, a gente não tem editais de performance, por exemplo. Pois é, mas eu não sei nem se deixa dentro, se vai para um lugar realmente de performance como performance art, assim, como uma linguagem. A gente trabalha com essas linguagens assim, de uma forma meio indisciplinar mesmo, como eu gosto de chamar. Tem gente que vem do break, tem gente que vem do teatro da dança, a gente não tem formação, não tem nenhum tipo de formação lá, as pessoas são bem-vindas, chegam, trazem o que for, e eu particularmente gosto disso. Esse projeto de entrar nas casas tem sido de alguma maneira também uma manutenção de uma maneira de fazer artística, que não é totalmente oficializada ou sistematizada, mas que tem funcionado principalmente
depois desse projeto, que eu acho que já vinha funcionando, esse projeto de alguma maneira impulsionou uma outra relação do artista quanto artista, enquanto escolha de onde quer estar, como quer estar, de uma maneira mais ampla mesmo do que só o ensaio e a apresentação do que quer que seja, sem desmerecer isso absolutamente. Mas esse processo de entrar nas casas gerou uma subjetividade muito grande de se perguntar mesmo que tipo de artista somos e como fazemos. O que exatamente faz um artista. Faz um artista. É por isso que, por exemplo, a gente está propondo essa instalação performática, que a gente chama de instalação performática, que é uma coisa que é um espaço meio aberto, é um ambiente muito mais a ideia de um ambiente com pessoas do que qualquer ideia de tentar falar da experiência nas casas ou de propor uma outra obra que não tem nada a ver com as casas. Então, um lugar ali de onde essas pessoas estão. Então, assim, eu acho que se eu entendi, eu acho que tem sido muito importante por essa espécie de fricção que tem que se dar com o espectador, determinando o lugar do artista. E do artista que não precisa estar só ali. Porque esse projeto não defende nenhuma coisa assim, tipo, agora só fazemos intervenções, só fazemos esse tipo de trabalho. A gente faz um milhão de outras coisas. Tem um espetáculo infantil daqui a pouco no SESC, tem 2 solos, tem o Matador na Europa, tem uma coprodução, não sei aonde. Tem um blog, tem as pesquisas com as pessoas da comunidade. Tá sempre, tem alguma coisa. Tem o Boba Crew, que é o grupo de break do Alexandre da Cleide, que são 12, 10, 12, todo o movimento de hip hop que se dá aqui. Então, assim, eu sinto que é uma maneira da gente estar num lugar que não é totalmente de produzir para o mercado, mas que também não é nós, o nosso dinheirinho, nosso projetinho, nós vamos fazer nossas coisinhas, o que eu tenho de ter atravessado pela própria necessidade, sim, de um mercado, de discutir, de pessoas que, felizmente, nós tivemos assim, essa grande alegria durante esses 7 anos de ter gente visitando. Sabe assim, muita gente visitou esse projeto, muita gente foi, e era sempre uma relação de ali, como é que é, traz uma coisa da outra. Então se criou mesmo uma relação meio de, nunca fomos um lugar muito fechado, assim, que vinha uma vez por ano, sabe, era sempre tinha muita troca. E eu acho que isso já é uma discussão que tem aqui no Brasil, assim, quando eu falo de posição do artista é também essa, como é que nós estamos realmente configurados, digamos assim, uma ideia de mercado, mas uma ideia de criação, uma ideia de bate-papo, uma ideia de ver a coisa um do outro, uma ideia de trocar coisas. Né? E até pensar as políticas, a maneira, enfim, quando eu perguntei também a identificação com a ideia do núcleo e tal, mas também recentemente aqui no Rio, com o FAB, que surgiu como fomento. Como que a gente, esse tipo de estratégia parece também pressionar para que se repense os programas. Na verdade, o FAB não é nem um programa, a gente não pode chamar aquilo de um programa, é um edital que distribui dinheiro para as pessoas, mas não tem um pensamento por trás do edital, né? Para aquela distribuição do dinheiro. Porque o pensamento que tem determinadas categorias, né, de companhias, manutenção de companhias, criação, enfim, tem umas linhas assim, mas que ao mesmo tempo parece não abrir tanto espaço, não parece ninguém estar querendo provocar esse tipo de espaço. Tipo assim, não, lógico que pode partir da iniciativa de um artista que faça assim, eu vou fazer um projeto em casas, eu vou colocar lá no FAB para ver o que é isso. Lógico que alguém pode fazer isso, mas como não tem um pensamento por trás daquela política, não tem pessoas justamente querendo friccionar, criar esse tipo de problema do lugar da arte, do lugar da dança. Mas talvez seja justamente essa importância do artista, de como é que ele imprime o pensamento artístico, conseguindo... Não, mas é isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo, não só o Odisseu, né, uma série de coletivos que vem provocando esse tipo de tensão, né, que na verdade é muito mais chamando atenção para essa importância, né, que acaba... Eu queria falar um pouco mais que a ver com essa questão de pressionar as políticas. Fala aí. Só para deixar
por exemplo, eu acho que isso tem a ver com a característica do projeto, porque oficialmente o nome da nossa manutenção é manutenção de companhia de dança. Que a gente não é isso. Mas já tinha uma cláusula que era companhia e coletivo, ou companhia e agrupamento. Já tinha mas essa é assim que vai se forçando. Mas é exatamente entrar aí e, sabe? Não, mas, por exemplo, lá enfim, acho que lugares e lugares, né? Tipo, eu sou de Salvador, desde há pouco tempo. E lá tem o programa de dança, lá já tem uma galera que já anda pensando como pensar essas políticas e tal. E o edital de manutenção de lá era uma coisa assim aberta mesmo. Não dizia, por exemplo, separava teatro e dança, mas os grupos de teatro, dança ou performance, quer que seja, poderiam propor qualquer tipo de ação. Eles pediam apenas que fosse no mínimo 3 ações variadas, né? Mas isso veio de um exercício de uma série de grupos da cidade que fizeram para que modificasse, né, esse tipo de pensamento. Né? Por exemplo, o projeto de manutenção do Contempos, ele tem uma série de ações que não são no teatro, na dança, e acontece no teatro. Mas assim, ao mesmo tempo eu achei, quando eu mudei para o Rio, aí eu vi assim fada surgindo daquele modelo ainda, a gente, nossa, de um programa. Tipo, você vê assim, e que impossibilita, né, tipo, certas coisas. Então, eu ia falar uma coisa que eu fiquei pensando muito. A gente vai ficando mais velho da conversa, a gente vai lembrando tudo coisa de 20 anos atrás, né? Então eu vou lembrar muito mais de agora. É bom, mas é uma merda. Mas é bom, mas é uma merda. Que é o seguinte, então, eu acho assim, eu estou tentando uma fase do otimismo. Eu sou sempre a mais pessimista, Marcia já até riu. Eu sou sempre a mais pessimista, mas eu estou numa fase do otimismo porque é o seguinte. Se você vai pensar, um projeto como o Dirceu, há 5 anos atrás, era impatrocinável. Entendeu? Um edital como o FADA, no Rio de Janeiro, ainda que com critério, o Cosmos, de uma visão holística, né? O critério do FADA é qualquer coisa que a gente quiser dar o dinheiro, né? Que é bom, porque seria bom se fosse assim tão aberto, mas é ruim porque, na verdade, mistura num balaio de gatos um festival com um panorama, com uma companhia de dança, com um livro, com um site, né? Você não acaba competindo com coisas diferentes. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Acho que a classe daqui tem que pressionar a Secretaria de Cultura para melhorar a maneira como o FADA é distribuído, que eu acho que está nesse caminho. Eles mesmos acham que já têm consciência disso. Mas a existência desses coletivos leva esse tempo mesmo para que as instituições são muito lentas, né? A gente é rápido, mas as instituições são lentas. Então, por um lado, eu acharia péssimo que todo esse movimento multidisciplinar de estratégias de ação, não necessariamente de palco ou de galeria, mas que fosse toda essa permeabilidade que foi surgindo, especialmente nas artes cênicas contemporâneas, fosse imediatamente abarcada pelas instituições. Alguma coisa está fazendo muito mal. Porque não é da natureza desse tipo de ação ser imediatamente agarrado. Eu acho que não teria se desenvolvido. Várias das coisas que se desenvolveram se imediatamente tivesse tido um conjunto de pessoas gênias em todos os instrumentos de fomento e falado assim, gente, agora o babado é esse, vamos entender a transdisciplinaridade. Sabe por quê? Eu estou fazendo brincadeira, mas é verdade. Porque todas as naturezas dessas transdisciplinaridades, elas precisam de um tempo mesmo para se sedimentar, para se entender como é que esses trânsitos podem acontecer numa velocidade que é o que a gente tem hoje. Quer dizer, se você compara com os movimentos transdisciplinares dos anos 50, que foram muitos, ou com os movimentos de pós-moderno no final dos anos 60 e 70, claro que já tinha, quer dizer, ninguém está fazendo aqui uma coisa que já não foi, quer dizer, qualquer artista de vanguarda em qualquer lugar do mundo, nos anos 70 que você pegar, fez uma ação de vamos entrar no boteco e fazer um negócio, vamos invadir a casinha do pescador e fazer um negócio. Não é isso que é novo, isso já tinha. As maneiras da gente organizar isso hoje, passados pela tecnologia, pela internet, pela vida que a pessoa está tendo ali em volta, que é muito mais rápido, muito mais rápido, quer dizer, tem um dado da vida de hoje, se for rapidamente incorporado, ele imediatamente se congela naquilo. Então, eu sou otimista, de que foi bom não ter os editais que entendiam isso até agora. E agora começaram a ter, que foi um tempo, eu acho, necessário, para que essas ações pudessem começar a acontecer sem já ter que estar enquadrada no edital de ações interdisciplinares. Porque a tendência das instituições e dos governos é formular. Por que tem que formular? Porque tem que todo mundo entender e tem que caber para todo mundo, e a comissão tem que ter um critério único. Então,
Você foi no edital. Gente, eu estou em todas as seleções de festival de digital de dança do Paris há 10 anos, tá certo? Então há 2 anos de greve que eu não faço nenhuma. Eu não aguento mais. Mas eu estava nessa que o Dirceu foi selecionado na Petrobras, por exemplo, que foi uma comissão que teve que encarar os coletivos, foi a primeira. Porque foi o primeiro ano da Petrobras, foi um ano que teve um buraco que não teve. Quando teve, os coletivos já tinham completado 5 anos e já podiam entrar de manutenção. Então, nossa comissão foi a comissão que segurou a batata, porque chegou o projeto do Dirceu, do Couve-Flor, do Dimente. As pessoas da comissão, eu inclusas, a gente olhava para aquilo e falava como nós vamos fazer a Petrobras entender que isso é importante. Porque, claro que a Petrobras está acostumada a patrocinar o corpo, evidente. É a natureza do patrocínio deles, de companhia, né? Era muito mais voltado para companhias com caráter mais formal, o corpo, mais nascimento, outras, né? A própria Lia, com todas as suas especificidades, também é uma companhia no sentido mais formal, tem uma coreógrafa, tem os intérpretes, né? Então, quando esses coletivos começam a apresentar propostas, isso eu me lembro muito nitidamente que a gente tinha essa questão dentro da própria comissão. Como é que se vai ver o resultado disso? Porque tem a cobrança de que você patrocinou, tem que ter um resultado para a sociedade, né? Senão você faz na sua casa com a sua tia. Se tem o patrocínio público, o que eu devolvo para a sociedade? E a maneira de devolver é muito subjetiva nesses tipos de ação. A maneira de você medir o impacto é muito diferente, entendeu? Isso estava na própria natureza desse projeto. Agora, por que ele entrou? Porque ele foi inteligentemente mentiroso, como o do Couve-Flor também era, como o do Dimente também era, senão não tinha entrado. E por quê? Porque propõe uma coisa mais ou menos formal, que depois é subvertida na prática por essas coisas. Porque se você escrever num edital de patrocínio, a Petrobras é de qualquer fomento, eu vou fazer um trabalho que eu não sei o formato final, eu não faço ideia do que vai acontecer, nós vamos descobrir na prática se vai rolar. Então, não é? Você não vai escrever. Agora, isso é verdade, não é só em coletivos que são não. Eu chamo isso de projeto genérico. Então, é isso. Então, porque meu fado foi genérico. Então, eu acho que tem esse... Quando a gente está fazendo análise de projeto, se você é uma comissão que está no mercado, que é de verdade, não é uma comissão que apareceu do além, de fato forem pessoas que estão ali, você já conhece os procedimentos daqueles artistas e você sabe que aquilo ali, na verdade, é um indicativo de um tipo de procedimento. Mas é porque não tem jeito, quer dizer, isso aqui, quem vai ver na internet é um público muito pequeno. Quem vai ver as ações aqui pela das ações é um público menor. Quem vai assistir, né, então a vida útil, para dizer assim, do ponto de vista do fomento do patrocínio do Mil Casas, é mesmo muito menor do que o patrocínio do Mário Nascimento. Só que a maneira que ele impacta a sociedade também é muito diferente de um espetáculo de dança do Mário Nascimento, entendeu? Estou usando o Mário como exemplo, que é uma companhia que faz teatro, né, espetáculo de dança no teatro, mas poderia ser qualquer um. E eu acho que é esse problema que a gente tem para resolver agora. Não é esse, como que faz, como é que formaliza, porque as pessoas já estão se virando. É como que a gente, como grupos artísticos, como curadores, como comissões, a gente começa a mudar um pouco a conversa de como avalia o resultado. Esse que é o nó, entendeu? Porque quando você fala, o FADA não tem, o FADA é um problema, é um edital genérico. É um edital genérico que é um problema. Por outro lado, é o maior fomento para a dança do país. Então, não adianta a gente falar, é ruim ter o FADA. Não, o FADA é inédito. Né? São 5 milhões de reais para uma cidade botar em dança. Isso não tem nenhuma outra cidade, esse valor. Agora, será que tem que ser distribuído dessa maneira? Vamos melhorar a maneira. Entende? Acho que é natural isso. Seria incrível que o secretário de Cultura, e olha que o nosso é top, né, no que você vê no Brasil, o nosso secretário é um cara que sabe, mas ele não vai chegar no prefeito e falar, olha, nós vamos começar com o edital, tem 44 categorias diferentes de formato de produção. O prefeito não tem nem tempo para ouvir as 44 formatos. O prefeito quer saber o seguinte, o que tem nesse edital? Dança, teatro, circo, música e artes visuais. 5 milhões, 10 milhões, 2 milhões, não. O prefeito lê aquelas 5 linhas e fala, ok, pronto, entendeu? Então, é da natureza do fomento demorar para entender mesmo. A gente é que vai enganando, que vai fazendo isso, entendeu? O projeto de ocupação do Cacilda, aqui a gente vai mostrar um filme. Está escrito lá que a gente vai fazer. Mas eu acho isso aqui mais importante do que mostrar um filme de dança. Pode ser que depois o pessoal do Cacilda reclame. Mas, entendeu? É uma questão que você... Aí a gente vai discutir o que é uma produção audiovisual sobre movimento. Para definir o que é uma sessão de audiovisual sobre movimento, que é o que está previsto acontecer. Se eu chegar lá e falar, olha, nós vamos sentar todos no teatro, se eu botasse no projeto, vamos sentar no teatro, vamos assistir vários vídeos do YouTube de um projeto feito em Teresina, tem a impressão que eles não iam dar um projeto pra gente.
Entendeu? Então, isso não é uma coisa da dança, da performance, dos nossos cruzamentos. O pessoal de artes visuais tem o mesmo problema. Quer dizer, como é que um artista diz, como é que o Opa Vivará explica um projeto, que é um coletivo aqui do Rio, que faz uma ação que consiste em dar chá colorido para as pessoas? Ele bota lá que ele vai fazer uma instalação, que tem acesso à natureza física, que trata com as questões blá blá blá. Você vai lá e o que está acontecendo? Todo mundo está sentado numa roda tomando um chá colorido. Mas aquilo, se você explicar no edital daquela... Porque não tem como a instituição entender o que a gente está fazendo ainda, entendeu? É um tempo que leva mesmo. Né? A gente já andou bastante, gente. Antigamente edital tinha que ter sequência de bailarinos, figurinos, cenários, tinha que botar tudo, quem ia fazer tudo. Já melhorou, né? Mas eu acho que às vezes eu fico pensando se os editais, que até agora eu concordo totalmente que melhorou e que eu acho que abre realmente assim uma oportunidade da gente sair de lá mesmo, da gente estar em outros lugares, da gente receber outras pessoas, cruzar de outras maneiras que eram coisas mais difíceis antes. Eu fico me perguntando, mas isso não tem que impulsionar um movimento maior, quer dizer, claro, maior entre como tentar configurar ou falar dessas maneiras. Entende? Às vezes eu acho que entre a gente ainda fala pouco entre as maneiras de pensar isso, entende? Com um ponto no trabalho artístico, mas para além do trabalho artístico, de contexto, de como que se dá. A gente não tem esse tempo nesse momento para falar dessa importância, mas eu quero chamar a atenção que assim, ferramentas estão aí, porque assim, hoje em dia qualquer um fala com todo mundo que quiser pela internet. Então assim, aí eu sou um pouquinho mais pessimista, mas é pela minha experiência no iDança, por exemplo, que é um portal de dança que eu faço há anos, e que a gente percebe, por exemplo, o nível de engajamento dos estudantes e de quem está ligado à dança considerada amadora, a gente chama de amadora, porque eu tenho muita dificuldade de chamar de amador, porque eu acho que quem tem carteira assinada não é amador, então eu tenho algumas dúvidas sobre a nossa divisão, assim, se o profissional é o cara que vive de edital a edital sem nem pagar o ISS, o INPS, como se dizia antigamente, ou se é o professor de dança de salão que tem carteira assinada. Quem é o amador eu tenho um pouco de dúvida, mas essa é uma discussão. O nível de engajamento que eu vejo, por exemplo, no iDança, na rede movimento.org, que é uma rede que a gente desenvolveu junto com a rede sul-americana de dança, que é uma rede de discussão sobre isso, o nível de engajamento dos estudantes e dos amadores é infinitamente superior, de engajamento na discussão dos seus problemas, das suas questões e tal, do que dos nossos ditos profissionais. Claro que todo mundo sabe que a vida está uma dureza, que você passa metade do ano fazendo edital, quando você está fazendo edital, você está fazendo movimento para a peça do colega, você está ganhando um cachê para fazer um comercial, você está se virando, todo mundo está ocupado. Mas eu acho que essa é uma coisa fundamental para se retomar. O problema da gente fazer discussão grande, Marcelo, é que o nosso grande é 200 milhões de pessoas, entendeu? O nosso grande é muito grande, por isso que eu acredito que qualquer discussão nacional ela não sai do lugar. A gente precisa andar no regional, na cidadezinha, depois a gente ir ampliando esses núcleos. É uma estratégia que a gente precisa, acho que, desenvolver nos próximos anos. Mas a Carla vai nos expulsar do teatro nesse momento. Ela veio de Belo Horizonte hoje, gente, só para expulsar a gente do teatro. Ela super bem aqui, senhor. Então, olha, a gente vai ter que encerrar, porque a gente tem que entregar o teatro agora. Mas é o seguinte, temos 2 semanas de Dirceu, vai ser maravilhoso, tá? Todo mundo vai estar aqui, a gente pode, depois de cada espetáculo, conversar mais. Então, sexta, sábado e domingo. Gente, não tem muito espetáculo. Assim. É isso aqui que vai acontecer. É uma ideia de mais um ambiente onde os artistas estão, onde o público é convidado, onde a gente está tentando ter a mesma relação de entrar numa casa e a gente não sabe, embora tenhamos ideias e perfis claros de ação e já trabalhando em cima delas, o que acontece é muito determinado. Uma casa, não é mesmo? É muito determinado por como a coisa acontece. Então, assim, eu gostaria que a gente, né, assim, a ideia é que realmente a gente abrisse esse espaço para vocês e que vocês viessem comer feijão com a gente, porque tem um feijão maravilhoso. Durante a nossa ação aqui, rola um feijãozinho bom, então eu convidei os amigos. Pessoal da Funarte, na documentação, é um espetáculo, tá, gente? E sexta, domingo, então uma semana também que a gente... É espetáculo! Tá chique! Tem música, tem cenário, como vocês podem ver. Está caríssimo. Cenário, tunda para trazer do esse cenário, vocês não calculam, tá? Temos um luxuoso apoio nessa turnê do Itaú Cultural de São Paulo, que nos apoiou magnificamente para que o Dirceu pudesse vir aqui, numa ocupação que não tinha situação financeira para trazer essa companhia do Piauí, mas o Itaú deu uma força trazendo eles até São Paulo. Então, agradeço a todo mundo, estamos aí. Temos um horário já para abrir o
teatro nesses dias? Podemos abrir às 7 ou às 6 até mesmo, dependendo da Carla. A Carla vai escolher um horário aí, então, oficialmente, o Estado Folder é 8 da noite, sexta e sábado, e no domingo às 7. Mas me parece, pelo andamento, que quem chegar por aí, tipo 6 e pouco, vai entrando, vai comendo um negócio, né? E a sessão das 3 de sexta? Sessão das 3. Era fechada. Sessão das 3 na sexta-feira. Pessoas, professores, pessoas que têm alunos, pessoas que têm coleguinhas. Temos uma sessão educativa que esta pobre pessoa está tentando explicar para os educadores o que é isto que vai acontecer. E na sexta-feira temos aqui uma sessão onde a gente vai fazer uma movimentação com a molecada. Acho que nem é muito molecada, porque é 18 anos, né? Não, vem nessa primeira semana, vem a Universidade das Quebradas e vem um abrigo municipal. Ai, gente, é isso aí. Então, é só... Universidade das Quebradas? Muito bom. É o quê? É o ato da UFRJ que atua na Maré. É bem legal. Não, mais ou menos, na verdade é um curso de extensão. Um abrigo municipal, Mas a Universidade das Quebradas é um projeto de extensão. Tá? Então é isso, obrigada, gente. Até Obrigado, sexta. gente. Obrigada.